sensualizando, meninas de 14 anos dançando igual puta de quinta categoria. E ela se beneficiando, aí agora, porque ele tomou o templo, ela botou ele na justiça. Tá eu aqui, pai de prova. Agora a situação ficou complicada para a Renálida, a tal pastora do Pix. Ela, que já se enroscou várias vezes com histórias questionáveis, agora resolveu partir para a justiça em cima do templo que o Ítalo Santos, em um gesto de generosidade, havia doado. Na hora de aprender, amor, confunda quem quer lhe destruir. Confunda quem quer acabar com a sua vida. E, claro, o caso tomou outra proporção. Afinal, não basta se envolver com polêmicas, tem que ir até o fim, não é? Renálida não perdeu tempo e foi logo se lamentar em público com um desabafo daqueles, tentando arrancar algum tipo de simpatia ou convencer quem ainda acredita na novela dela. Mas vamos combinar, desabafo de quem? A Bíblia é clara quando diz que o verdadeiro pastor cuida das ovelhas e não das riquezas materiais. João 10, 11 a 13. O templo, o local de comunhão, virou palco de disputa. Parece que para alguns o dinheiro tem falado mais alto que a palavra. E o Pix, hein? Para isso ela é rápida. Enquanto isso, a verdadeira mensagem de Cristo fica de lado, sendo trocada por transferências instantâneas. É hora de refletir, será que estamos diante de alguém que prega o evangelho genuíno? Ou de mais um exemplo de como o materialismo tem distorcido a fé? Tá certo? E eu vou dizer para vocês, em Deus, aqui, o justo não se justifica. Isso não é uma justificativa. Segura firme, meus queridos amigos motivados, porque agora a coisa ficou ainda mais surreal. Acreditem se quiser, rolou até revelação sobre o templo da Renálida. Ou, para ser mais exato, a verdadeira ratoeira do diabo. Porque, convenhamos, chamar aquilo de templo já é forçar demais, né? É impressionante como certos lobos em pele de ovelha usam o nome de Deus para montar suas armadilhas espirituais. Transformam o local que deveria ser sagrado em um verdadeiro campo minado, pronto para pegar quem está desavisado, buscando uma palavra de consolo. A Bíblia nos alerta claramente sobre esses falsos profetas que surgem nos últimos dias. Mateus 7:15. E cá estamos nós, assistindo a essas pessoas mercantilizando a fé, colocando mais valor no Pix do que na pregação genuína da palavra. Me pergunto, será que tem alguém ali preocupado com almas ou só com as moedas? Porque, olhando de fora, parece que essa revelação só serve para engordar a conta bancária e encher os bolsos. Vamos ser realistas, não é de Deus essa trama. Você falou da igreja feliz que Deus tinha dado o templo. Deus falou, o inimigo está querendo tirar, querendo tomar o templo. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, e agora? Renálida à beira do desastre, caminho para a justiça. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa que pode mudar sua história. Agora, vamos ao vídeo. Vamos recapitular direitinho aqui, amigos motivados? A história da Renálida deu mais uma reviravolta daquelas. O que rolou foi o seguinte: a Renálida, conhecida por ser a pastora do Pix, teve uma baita discordância com o Ítalo Santos, o cara que doou o templo para que os cultos fossem realizados. Parece até brincadeira, mas essa briga tá ficando cada vez mais séria. E como todo drama gospel, não podia faltar o desenrolar na justiça. Sim, a Renálida resolveu levar o caso para os tribunais. E o mais inacreditável, teve até revelação dizendo que os inimigos estão atacando ela. Olha só o tamanho da ousadia. Agora me diga, desde quando disputa de templo virou guerra espiritual? A palavra de Deus nos ensina sobre amor, perdão e reconciliação. Mateus 5, 23 a 24. Mas aqui o foco está mais na briga e menos no evangelho. Parece que a revelação foi mais conveniente do que divina, porque onde entra interesse material, a espiritualidade vai ficando em segundo plano. Será que o problema é realmente com inimigos espirituais ou com a ganância e o ego inflamado? Vamos refletir porque, no fim, quem sofre são as ovelhas, enganadas por quem deveria estar guiando-as no caminho certo.
com entendimento, para a igreja entender. Senhor, eis a Renálida, sua filha amada que o Senhor formou no ventre da mãe dela, Pai. A Renálida, muitas pessoas se aproximam pelo que Deus usa ela, mas o Senhor hoje está tirando essas pessoas e está colocando as pessoas que vão ser usadas para ajudar de todo o coração, espírito e verdade. E nessa noite Deus tira toda a angústia, Deus tira todo o cansaço, Deus entra nas cordas vocais dela agora, aonde o inimigo tem tentado parar, deixar rouquidão, deixar sequela. Deus está tirando, está hoje ungindo, protegendo. O Wesley, vem aqui, por favor. Renata, o inimigo se levanta muitas vezes contra a sua vida, não sabe disso. Não é revelação, todo mundo vê na internet. Mas essa semana, no dia que eu vim aqui, que você falou da igreja, feliz que Deus tinha dado o templo, Deus falou: o inimigo está querendo tirar, querendo tomar o templo. A mesma forma que Deus usou para dar, o inimigo, o demônio está querendo tirar. Só que Deus falou que aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele deu para a igreja, o homem não toma. O homem não toma, porque o Senhor levanta alguma pessoa, o ímpio, para dar para a igreja, não toma, porque ai daquele que tomar, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Renálida não é perfeita, mas Renálida é uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que se dispôs, está na frente do ministério, pela sua casa, pela sua vida. Mas é o seguinte, amigos motivados, se segura porque o negócio tá ficando realmente feio. A Renálida, depois de toda essa confusão, veio com uma nota de esclarecimento. Que de esclarecimento não teve muita coisa, né? E logo depois veio com aquele clássico desabafo dramático. Fica ligado nisso aqui. Ela tenta justificar a situação, jogando para cima dos inimigos espirituais e das forças contrárias, o caos que ela mesma ajudou a criar. Mas cá entre nós, quem acompanha já percebeu que não é de hoje que essa história de perseguição é usada como desculpa. Na verdade, a Bíblia nos fala sobre os que utilizam o nome de Deus para enganar e distorcer a verdade. 2 Pedro 2, 1-3. E me parece que estamos vendo exatamente isso acontecendo. O desabafo dela, em vez de trazer clareza, só mostrou mais vitimismo. Agora, pergunto eu, e o Evangelho de Cristo? Onde fica nisso tudo? Será que, no meio de tanta confusão e briga por templo, alguém ainda lembra que a missão da igreja é salvar almas e não acumular disputas judiciais? Essa é a reflexão que devemos fazer, porque a coisa tá feia mesmo. Ele disse assim: no lugar dele fazer uma festona, nós queremos sair do aluguel da igreja. O que ele for gastar no casamento, ele pode dar de entrada num terreno ou num templo que a gente vai fazer, trabalhar, juntar para fazer. E levei essa proposta para ele na maior humildade, para que ele não pensasse que eu pudesse se aproveitar daquela ocasião. Pastora, eu vou comprar o templo. Esse homem comprou um templo para a igreja, irmãos. Você tem noção do que é isso? Porque por daqui a pouco, alguns dias, você vai ver a diferença deste lugar. Tudo isso porque... Esclarecimento. Nos últimos dias, tenho sido alvo de alegações falsas a respeito de um processo judicial, no qual estaria pleiteando o valor de R$530 mil. Gostaria de esclarecer os fatos para que todos tenham uma compreensão clara e verdadeira da situação. O imóvel em questão foi doado voluntariamente a mim por HS, em um ato público de conhecimento de muitos. Além disso, recentemente ele decidiu, também de maneira voluntária, abençoar a igreja com a reforma desse imóvel, com o objetivo de construir a nova sede do templo. Infelizmente, por conta de discordâncias em uma atitude impulsiva, ele se afastou e, com isso, lacrou o imóvel, instalou câmeras de segurança e colocou pessoas para impedir meu acesso, bem como o de qualquer pessoa ligada a mim. Ressalto, porém, que o imóvel foi doado e, por sua vontade, escriturado e registrado legalmente em meu nome. Quero deixar claro que talvez as pessoas tenham pensado que, doando bens materiais, teriam algum tipo de controle sobre mim, mas meus princípios e valores, que são baseados em Cristo e em sua palavra,
não estão à venda. Não vendo minha fé, minha integridade, nem permito que qualquer doação ou presente me desvie dos propósitos de Deus para a minha vida e para a obra dele. Diferente de algumas pessoas ou canais que se vendem por tão pouco, meus valores e princípios não estão à venda. O dinheiro não me comprou antes e não irá me comprar agora. A obra não é minha, é de Deus. Porém, Deus me confiou este ministério e eu não posso deixar de lutar por ele. Além disso, quero deixar claro que nunca pedi nada. Nunca pedi que colocasse um imóvel em meu nome. Ele o fez por livre e espontânea vontade. Agora que o imóvel está devidamente registrado e existe um projeto de construção do templo da nossa igreja, não posso abaixar minha cabeça e me dobrar aos seus devaneios. Repito, a obra não é minha, mas do Senhor, e por essa causa eu vou lutar sempre. O que está sendo discutido na justiça não é uma cobrança financeira. O processo movido é uma ação reivindicatória, cujo objetivo é garantir o meu direito sobre o imóvel que me foi doado, de acordo com a lei. O valor mencionado refere-se ao valor do imóvel, que, por exigência legal, precisa constar na ação. Em nenhum momento estou buscando qualquer compensação financeira. Minha única intenção é utilizar o imóvel para a realização da obra de Deus, conforme o propósito inicial. A obra de Deus é a prioridade e seguirei firme, confiando que Ele está cuidando de tudo para que a igreja seja concluída e possa continuar abençoando e salvando muitas vidas. Com relação a Ítalo, sigo orando por ele. E continuo de braços abertos para recebê-lo, onde quer que seja, como amiga e também como pastora. Reitero que não busco justificativas humanas, pois minha justificação vem do Senhor. A justiça será feita, e sigo lutando pela causa de Deus, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, com a certeza de que nenhum valor ou recurso material irá desviar esse propósito. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastora Renalda Lima. Agora, amigos motivados, preparem-se para conferir o desabafo da Renálida, a autoproclamada pastora do Pix. Segura essa, porque a dramatização foi pesada. Ela começa falando de perseguições e injustiças, como se fosse uma vítima da situação, e não alguém que está no centro de uma confusão sobre o templo que, por sinal, foi doado pelo Ítalo Santos. A conversa logo se transforma num misto de autojustificação e indiretas espirituais, como se os inimigos fossem todos aqueles que ousam questionar suas atitudes. Mas vamos combinar, desabafo que envolve grana e templo já fica meio suspeito, né? A Bíblia alerta sobre líderes que distorcem a verdade para benefício próprio. Jeremias 23, 16 a 17. E aqui parece que o foco está longe da pregação genuína. Enquanto o Pix vai pingando, o povo fica ouvindo essa ladainha de vitimismo espiritual. E o mais irônico é que, ao invés de resolver a situação com humildade e amor cristão, Renálida está preferindo se enrolar mais ainda com discursos emocionais que soam mais como manipulação do que como sinceridade. Será que esse desabafo é realmente sobre fé ou sobre manter o templo? E o Pix funcionando? Vamos refletir, porque a Bíblia é clara. Pelos frutos conheceremos a árvore. Mateus 7,16. Eu espero que tenha ficado muito claro. Eu tenho 10 anos de ministério em live aqui, de Evangelho 23. Eu nunca precisei estar falando mal de ninguém para ganhar engajamento. Ao contrário, eu sou levada muitas das vezes como chacota, não é verdade? Pastora do Pix, né, como vocês falam, mas eu tô cansada. Eu tenho filhos, os meus filhos têm hoje acesso à rede social e eles veem muita coisa. E eu tenho filhos que tratam de ansiedade, entendeu bem? Então parem de palhaçada, especulações miseráveis, até porque eu nunca emprestei R$150, não tem nada a ver com isso. E eu digo aqui e afirmo que seja feita a vontade de Deus. Se é pra ser, vai ser, se não, amém. Podem me tirar tudo, menos a presença, tá bom? Então parem de palhaçada, parem de falar o que vocês não sabem, tá certo? E que Deus abençoe, porque cada um só dá o que tem, tá bom? Fique bem claro isso aqui. Gratidão revela caráter e cada um só dá o que tem, tá bom? Fica bem claro aqui, tá? E que Deus abençoe vocês.
O que eu mais observo aqui na internet é pessoas que sofrem da síndrome do papagaio, repetem o que ouvem falar, nem sabendo se é verdade, propagam a notícia, vendem a notícia sem querer nem saber, especular verdadeiramente e ver se é verdade. Então parem de palhaçada, isso é feio, tratam-se de vidas, família, então é horrível isso. Podem ganhar o engajamento de vocês com notícias falsas, com coisas cruéis aí. Tô preocupada com isso não, tô preocupada em ganhar vidas para Jesus. Porque até então, se não existisse esse versículo, quem põe a mão no arado não pode voltar atrás, eu já tenho voltado há muito tempo. Porque aqui, o que tentam de me matar não é de hoje, é de muito tempo. Entendeu? Então, se eu não tivesse firmado em Deus, se eu não tivesse convicção, eu acho que nem na igreja eu estaria mais. Porque tentam me matar, tanto dentro como fora. Mas eu digo uma coisa em Deus para vocês. Já senti muitas vezes vontade de parar, mas é os testemunhos que eu escuto que me dá força para continuar. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Vocês não param. Vocês, como eu falei, tentam de todas as formas, não param. Mas eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Eu tenho filhos, meu filho hoje tem 17, minha filha tem 10 anos. Tem acesso à internet, por mais que a gente tire de um meio ou de outro, eles verem. E meus filhos, 3 horas, 4 horas da manhã, abraçados comigo, chorando. E vendo muita coisa. E tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Tá certo? E eu vou dizer para vocês em Deus, aqui, o justo não se justifica. Isso não é uma justificativa. Isso é só para dizer. Baseado em provas a gente faz tudo. Mas sem provas, com especulações, mentiras e testemunhas compradas, vocês fazem o que vocês quiserem. Só que eu digo uma coisa, a base do trono de Deus é justiça, viu? E Deus sabe quem é inocente e quem é culpado. Eu posso falar em línguas, profetizar, marchar, mas Deus sabe se eu tô com a verdade ou não. Que fique isso bem claro, tá bom? E as que pegam carona em situações dessa forma, para querer deglinir a imagem, entendeu? Deglinir com várias coisas, até mesmo baixo calão de verdade. Me atingindo não só como pastora, mas como mulher, como mãe, como esposa e como tudo. Já está diante da justiça. Os 50 minutos de fama da internet passa muito rápido. E quem fala o que quer aqui na internet como criança, diante da justiça responde como adulto, tá bom? Só para ressaltar isso, você ganha seus seguidores, você faz a sua lacração, mas diante do Senhor e da justiça da terra se paga e se prova, beleza? Até porque eu não perco meu tempo aqui falando mal de seu ninguém, mostrando vida de ninguém. Eu não ganho por isso, eu ganho por almas. Deus abençoe a todos vocês e para mim esse assunto morreu. Eu espero. E para piorar ainda mais essa novela, a situação tá ficando cada vez mais escandalosa. Além de toda a confusão envolvendo a Renálida, quem tá levantando denúncias contra ela é nada menos que sua ex-cabeleireira. Isso mesmo, a pessoa que cuidava do visual dela resolveu abrir o jogo e comentar sobre esse rolo todo. Imagina a cena, a pastora do Pix, que já tá no olho do furacão com os problemas no templo, agora tendo que lidar com críticas de quem até então estava nos bastidores. E o que será que essa cabeleireira tem a dizer? Com certeza, o povo tá curioso para saber os bastidores dessa história toda. Porque cá entre nós, quem não gosta de um bom fuxico gospel, né? A Bíblia nos adverte sobre o poder das palavras e como elas podem revelar verdades ocultas. Provérbios 18, 21. E essa situação só confirma que a verdade sempre aparece, não importa quantas tentativas de encobri-la sejam feitas. Agora, se as denúncias forem contundentes, como fica a imagem de alguém que se apresenta como líder espiritual? Será que o povo vai continuar seguindo alguém que tem sua credibilidade abalada por fofocas de quem estava perto? Fica a reflexão. É hora de abrir os olhos e ver quem realmente está guiando o rebanho, porque a máscara pode estar prestes a cair. Eu acordei um pouco diferente, mas não tão diferente dos famosos, né? Porque hoje eu amanheci com a notícia que a pastora do Pix processou o ídolo. Então, meu amigo, se essa moda pega, não vai ter cartório, não vai ter para fazer ato, não vai ter tribunal. Tem uma coisa, vai virar live todo dia de audiência. E eu tô aqui para ser a testemunha. Vral!
Agora bonito, né, pra cara dela. Enquanto ela tava destruindo minha carreira, o nome do meu salão, botando na cabeça de título que eu vendia cabelo indiano e ela se beneficiando. Aí agora, porque ele tomou o tempo, ela botou ele na justiça. Tá eu aqui, pai de prova, tá eu de testemunha, pra você deixar de ser gaiatinha, bonitinha, viu? Vai ficar assim não. Um dia o jogo vira e ele virou. Quando eu digo, o povo fica postando segundo Nalva Araújo. Eu conheço a peça, menino. Estão pensando o quê? Oxente, venha cá pra mim. Diga segundo não, diga Nalva Araújo falou. O que eu falei é prego batido e ponta virada. Por causa do galpão, por causa de umas fofoquinhas, por causa de uns disse-me-disse, por causa de disse que ia fazer. E assim é, porque processo, minha filha, na minha casa, tá virando coleção. Se eu botar na parede, vira... Sabe aquelas paredes que você chega assim de troféu? Pronto, tá cheio lá em casa. Mas eu vou limpar o fiofó com eles. Agora é engraçado, né? Que é um povo que gosta de processar os outros, mas não gosta de ser processada porque rouba água, né? Quando eu disse que eu denunciei ela, que ela nem medidor tinha na casa dela, e fico eu pagando água, R$800 de água. Isso tem brincadeira não, viu, minha amiga? Oxi, se os homens da Cagepa não chegou aí ainda porque não achou seu endereço, que eles não estão achando, eu vou lá com eles, viu? Tá dado o recado. E também tem que ir em outros kitnet também ali, que tem gato de água e de luz. É bom agora, porque agora ela vai saber o que é ficar sem a igrejinha dela, sem poder pagar aluguel, né? Eu já tô me restaurando novamente, já tô na minha casinha, tô de carrinho novo, já tô com a casinha com piscina, pagando R$800 de água, que eu não aguento. Olha, quando fala em água, dá um abuso tão grande de saber que 8 anos a pastora do Pix não paga água. E não tem nem relógio, na Cagepa não diz nem que tem relógio. Pelo amor de Deus, aí vocês acham que essa mulher é de Deus? De Deus aonde? Que Deus, aí é Deus que vai pagar a água dela, é? Porque lá em casa não é Deus que paga minha água não, meu filho. Sou eu mesmo. Agora vocês de página de fofoca, que não sabem de informações. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos,
Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.